falando agora de vários vídeos de linfoma de Hodgkin, mas a gente tem um subtipo de linfoma de Hodgkin que é bem diferente do linfoma de Hodgkin clássico, que é o mais comum. Então, mais ou menos 5% dos pacientes vão ter um subtipo que a gente chama linfoma de Hodgkin, predominância linfocitária nodular. Parece um palavrão, né? Um nome muito grande. E aí, de novo, eu volto àquilo que eu falei para vocês, como é importante vocês saberem os detalhes da sua doença. Então, o linfoma de Hodgkin, predominância linfocitária nodular, apesar de estar dentro do grupo dos linfomas de Hodgkin, ele tem um manejo muito diferente. Por quê? Porque ele tende a ser uma doença muito mais indolente, muito menos agressiva que o linfoma de Hodgkin clássico. Tanto isso é verdade que uma parte dos pacientes com linfoma de Hodgkin, predominância linfocitária nodular, que estão assintomáticos, podem inclusive ficar em observação. Eles não precisam ser tratados imediatamente. Por quê? Porque a velocidade de evolução dessa doença, quando ocorre uma evolução, é muito, muito baixa, tá? Outra coisa, para doenças localizadas no linfoma de Hodgkin, predominância linfocitária nodular, a gente pode lançar mão só da radioterapia, sem mesmo lançar mão da quimioterapia. Então, são essas particularidades que fazem que seja muito importante você saber direitinho os pormenores da sua doença. É interessante também que durante muito tempo a gente tratou o linfoma de Hodgkin, predominância linfocitária nodular, como o linfoma de Hodgkin, com as mesmas quimioterapias, com as mesmas estratégias. A boa notícia é que os pacientes têm uma chance muito alta de cura quando a gente lança mão dessas terapias. Mas a gente consegue ter um arsenal diferente de terapias para o linfoma de Hodgkin, predominância linfocitária nodular. Por exemplo, esse tipo de linfoma de Hodgkin ele expressa uma proteína chamada CD20 e a gente tem um anticorpo contra essa proteína. Então a gente pode associar esse anticorpo monoclonal, que é o rituximab, seja utilizando ele sozinho, seja utilizando ele em combinação com quimioterapia. Mas é importante saber alguns detalhes desse tipo de linfoma. Ao contrário do linfoma de Hodgkin clássico, esse subtipo ele pode sofrer uma transformação para um linfoma agressivo, que é um linfoma difuso de células B, rico em T e histiócitos. É um linfoma agressivo raro e que geralmente é a transformação desse linfoma de Hodgkin, predominância linfocitária nodular. Por que eu falo isso? Porque esse é o único cenário que a gente tem a transformação de um linfoma de Hodgkin para um linfoma não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin clássico ele não transforma para um linfoma não Hodgkin. O único que pode sofrer essa transformação é o linfoma de Hodgkin, predominância linfocitária nodular, que é a minoria dos casos. Isso é importante por quê? Porque caso exista essa suspeita de uma transformação, você pode tratar com esquemas para linfoma não Hodgkin, por exemplo, o R-CHOP. Então, às vezes, você pode ouvir alguém falar, eu tinha um linfoma de Hodgkin e tratei com R-CHOP. Geralmente, todo mundo, quando ouve isso, fala, opa, tem alguma coisa errada. Não necessariamente. Existem situações muito peculiares que isso pode acontecer, como eu acabei de falar para vocês. É uma doença de muito bom prognóstico, grande parte dos pacientes vão ser curados, assim como o linfoma de Hodgkin clássico, mas muitas das vezes a gente pode até tratar menos esses pacientes. Como eu falei para vocês, a gente pode observar esses pacientes e a gente pode tratar com o rituximab monoterapia. Por que isso é importante? Caso você receba esse diagnóstico, converse com o seu médico, entenda quais são as opções. Se o seu médico optar por tratar como um linfoma de Hodgkin clássico, ele está completamente certo, é assim que os alemães fazem, é assim que os europeus fazem. Se o seu médico quiser não tratar, ele também está certo, isso é aceito hoje no mundo inteiro, desde que você esteja assintomático. Se ele quiser tratar só com radioterapia, também está certo. Se ele quiser tratar como um linfoma não Hodgkin, é assim que os americanos fazem. Então, converse com o seu médico, existem um leque muito amplo de possibilidades aqui. O que serve para todos os casos é uma única informação. Esse é um linfoma raro, mas de excelente prognóstico. Então, se você tem esse diagnóstico, saiba que você tem uma chance muito grande de se ver curado desse linfoma.